Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Net de Data. Esta é a nossa 20ª aula da playlist de literatura. Bom, na nossa aula anterior nós falamos um pouco sobre o pré-modernismo. E antes de seguir diretamente para o modernismo, nós precisamos falar um pouco sobre as vanguardas europeias. Neste vídeo nós não vamos focar muito nas vanguardas europeias em si. Não vamos focar tanto nos detalhes mais profundos, digamos assim. Não vamos focar muito no contexto histórico. Vamos fazer um breve resumo do que foi cada uma delas, do que cada uma delas colocou em relevância, porque isso vai ser muito importante para a gente aprender sobre o modernismo. Tá? Então, esse resumo aqui que nós vamos fazer neste vídeo, ele vai servir como uma base, digamos assim, para a gente estudar na próxima aula o modernismo. As vanguardas, elas influenciaram muito mesmo a arte moderna, de modo geral. E considerando que a literatura é um tipo de arte, e a literatura moderna, ela teve justamente essa influência das vanguardas, especialmente aqui no Brasil, como nós veremos no modernismo. Então, por isso que você precisa aprender pelo menos um pouco sobre as vanguardas. Bom, antes de começar, vamos contextualizar um pouco. Como eu falei, nós não vamos focar muito no contexto histórico, porque primeiro a gente pode desviar muito do nosso objetivo, né, que é criar justamente essa base para aprender o modernismo. E se a gente entrar em mais um contexto histórico, a nossa aula vai ser muito mais de história do que de literatura, tá bom? Bom, neste vídeo eu não vou focar exatamente na parte literária, digamos assim. Eu não vou apresentar aqui autores, muitos poetas e obras. Eu vou falar de modo geral sobre as vanguardas, porque na verdade elas foram movimentos artísticos e culturais. Então, vários tipos de arte foram incluídas aí. As vanguardas europeias, como o próprio nome diz, elas são originárias da Europa, lá do comecinho do século XX, algumas começaram a aparecer um pouco antes, mas o marco que é aceito de forma mais geral é que elas surgiram por aí mais ou menos no século XX. E o que acontecia no mundo? Bom, muitos avanços tecnológicos e científicos, e principalmente uma coisa muito marcante, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então temos aí um contexto de tecnologias, de grandes descobertas científicas, de avanços tecnológicos, e temos também uma guerra mundial, que nós conhecemos como a Primeira Guerra Mundial. Então o mundo aí está em uma grande efervescência, está meio tumultuado, e nesse contexto de guerra e de avanços, surgem as vanguardas europeias. Vanguarda significa basicamente aquilo que está à frente, né? Aquilo que é pioneiro. Um movimento de vanguarda, ele pode ser encarado como um movimento que está à frente do seu tempo. Ele é considerado inovador, ou pelo menos ele busca ser inovador. Temos até aqui um dos nossos pontos, que é a busca por inovação. É isso que essas vanguardas queriam, no final das contas. Nesse sentido, essas vanguardas também faziam forte oposição à arte acadêmica e convencional. Ou seja, tudo que era normal, tudo que já era aceito, eles buscavam fazer oposição a isso. Eles buscavam justamente quebrar padrões, digamos assim. Então, com as vanguardas, surge aí uma expressão artística renovada. A palavra-chave daqui das vanguardas europeias é renovação, que também pode ser inovação, que tem a ver também. Então, vanguarda à frente do seu tempo, e aí a gente pode pensar pioneirismo, inovação, renovação, tudo para quebrar com os padrões antigos. E como eu falei aqui no comecinho do vídeo, elas influenciaram bastante a arte moderna. E como disse também, influenciou a arte moderna brasileira. E considerando que a literatura é um tipo de arte, que é justamente o foco aqui desta nossa playlist, temos assim a importância de aprender o que nós vamos aprender hoje, certo? A literatura brasileira no modernismo foi profundamente influenciada por estes movimentos aqui. Inclusive, essa influência foi direta na Semana de Arte Moderna de 1922, um evento super importante
para o modernismo aqui no Brasil. Então é isso, rapidamente essa nossa contextualização. Vamos partir para a primeira vanguarda. Muito bem, primeiro temos aqui o expressionismo, que foi um movimento que surgiu ali na Alemanha, no século XX, né? Como eu falei, de modo geral, todas as vanguardas europeias foram surgindo, se desenvolvendo aqui no século XX, então o expressionismo não foi diferente. Esse movimento buscava apresentar formas distorcidas, cores vibrantes e traços vigorosos. Em relação ao estilo, esses 3 pontos eles são muito importantes. Como você pode perceber aqui nesse quadro de Van Gogh, você consegue notar essas formas distorcidas, né? Principalmente olhando aqui para o céu, você consegue ver uma imagem meio distorcida, né? Então, esses traços aqui, eles são muito evidentes no expressionismo. Além disso, nós temos também a expressão de sentimentos íntimos e a valorização do subjetivismo. Temos aqui, então, a valorização de tudo que é íntimo, de tudo que é pessoal, de tudo que é interior do ser humano, inclusive os sentimentos. Além disso, temos a forte presença da angústia e da solidão. Nós vamos perceber aqui que as vanguardas europeias, elas estão muito voltadas mais para a pintura, para as artes plásticas. Então, não ache estranho que a gente, numa playlist de literatura, está falando sobre pintura, enfim, é arte também, mas não exatamente literatura. Mas, como eu disse, as vanguardas, elas são movimentos mais abrangentes. De certa forma, algumas delas ficaram mais famosas pelas produções assim como essa, né, pinturas. Eu busquei as obras mais famosas, né, os artistas mais famosos dessa época que expressavam de forma mais forte, digamos assim, as características destes movimentos, tá? Então, estamos falando aqui de modo geral de um movimento artístico e considerando também que existem vários tipos de artes, tá? Então, voltando aqui, alguns dos representantes desse movimento está Van Gogh, né, como eu falei, que foi o pintor aqui que fez esse quadro muito famoso. Temos também Edvard Munch, Erich Schleck e, como eu disse, o Van Gogh. Bom, o nosso próximo movimento aqui é o cubismo. E logo no começo aqui eu quero mostrar para vocês essa pintura, uma das mais representativas desse movimento, que se chama Guernica e foi criada por Pablo Picasso, um dos grandes artistas dessa época e muito conhecido até hoje. Então vamos lá. Uma das principais características do cubismo tem a ver com o próprio nome cubismo, porque os quadros, as pinturas, elas eram muito mais voltadas para a representação das formas geométricas, né? A gente vai perceber muitos triângulos, quadrados, retângulos, e essas formas unidas, elas acabam montando uma pintura, né? Montando uma imagem, digamos assim. E esse estilo tinha o objetivo justamente de fazer oposição à ideia de perfeição, né? Daquelas formas que imitavam direitinho como era a realidade. O cubismo não. Como ele traz essa coisa mais geométrica, né? Ele foge um pouco do que é realmente existente. Então, você vai perceber aqui, por exemplo, nesse quadro, ele acaba tentando representar um pouco um ambiente mais interior, e você percebe que as formas, elas não são realmente equivalentes ao que existe na realidade. As formas, elas estão meio diferentes. Então, essa oposição à perfeição era um dos principais aspectos em relação ao cubismo. E havia também a tentativa de pintura em 3 dimensões, a negação da imitação, como eu disse, né? Imitar realmente os objetos, imitar as coisas como elas são na realidade. O cubismo não fazia isso de jeito nenhum. E eles apostavam no arte sugestiva, ou seja, uma coisa que sugere algo e não dá uma imagem pronta, digamos assim. Dessa forma, temos uma busca por uma nova perspectiva e põe uma nova perspectiva nisso, né? Afinal, eles
pintavam a realidade de uma forma bem diferente. Temos também nesse movimento muitas referências ao ambiente urbano e industrial. Um dos principais representantes desse movimento, como eu falei lá no começo, que eu mostrei o quadro do Pablo Picasso, temos o George Braque, Fernand Léger e Alfredo Volpi, que ele era um cidadão ítalo-brasileiro que vivia aqui no Brasil, tá? Bom, o nosso próximo ponto aqui é o futurismo. Como o próprio nome diz, né? É uma vanguarda muito voltada para o futuro. Nós vamos entender por quê. Deixa eu falar para vocês que o marco desse movimento foi a publicação de um manifesto futurista. Então, já vemos aqui, ó, mais uma manifestação diferente da pintura, para que vocês percebam que as vanguardas europeias não têm a ver só com pintura, mas com a arte e com a expressão de modo geral. E aqui uma das características mais importantes é a referência à vida moderna, à tecnologia, às máquinas e louvor ao futuro. Isso é muito importante. O futurismo, né, como o nome já diz, faz um louvor ao futuro. Para esse movimento, o que importa é o avanço para o que está por vir. E, consequentemente, né, como já é um momento de avanço tecnológico e científico, esse movimento aponta para um futuro onde isso vai estar muito mais forte e muito mais em evidência. E já nessa época se tinha uma ideia de que o futuro era realmente isso. O futuro seria tecnologia, o futuro seria as máquinas, enfim, seria toda essa relação entre a tecnologia e com a ciência também. Então o futurismo pregava justamente isso, valorizava isso. E aí, como eu falei no começo, né, houve a publicação do Manifesto Futurista e os manifestos foram um importante meio para divulgar, né, para difundir as ideias do futurismo. Então, temos aí, como eu disse, mais uma forma de expressão. E como representantes, temos Antônio Santielli, Umberto Boccioni, Luigi Russolo e Marinetti. E aí eu coloquei aqui entre parênteses que o Marinetti era um poeta, então já apareceu aqui, ó, uma figura voltada para a literatura. Outra questão muito importante para a gente encerrar já aqui essa parte é que o futurismo muitas vezes fazia referência à violência e o fascismo. Então, era muito presente a questão da violência, da destruição, da opressão. Então, isso é uma das características desse movimento. E antes de encerrar, eu queria mostrar para vocês aqui essa imagem, essa pintura, que se chama O Dinamismo de um Automóvel. Então, perceba aqui, ó, a referência a essa coisa da tecnologia, da máquina, da rapidez também, era uma coisa muito presente, a valorização da rapidez, né, que também tem tudo a ver com essa coisa do futuro, da máquina, da tecnologia, enfim. Então, essa é a vibe do futurismo. Temos também o dadaísmo, que foi um movimento mais rebelde, digamos assim, também, e ele era conhecido como dadaísmo e também como Dada. A questão mais importante aqui sobre esse movimento é a rejeição e o questionamento de vários padrões. Assim como todas as outras vanguardas, o dadaísmo busca por inovação, busca por romper padrões, mas aí o dadaísmo vai muito mais a fundo nessa ideia. Eles são muito mais radicais nessa ideia de quebrar mesmo com os padrões e de rejeitar todos eles. E aí eles caem um pouco no irracionalismo e na anarquia artística, né? Para eles qualquer coisa poderia virar arte, né? E aí com essa coisa eles questionavam de uma forma irônica a própria definição de arte que já existia e que na época parecia ser uma coisa muito fechada. Então eles queriam realmente quebrar com esses padrões. E aí eles tinham um tom muito de nonsense e de protesto, né? Às vezes parecia que eles queriam romper tanto com os padrões que eles caíam numa falta de racionalidade mesmo. E isso fazia com que eles
fossem vistos como radicais. E como representantes temos aqui Marcel Young, Tristan Tzara, Man Ray, Marcel Duchamp, Jean Arp e Max Ernst. Bem, e aí uma coisa muito importante é que após a Primeira Guerra Mundial, um fato que eu já mencionei aqui várias vezes, esse movimento ganhou força e ele se espalhou pelo mundo e se tornou muito mais popular. Para os dadaístas, qualquer objeto que fosse considerado como arte seria arte. Inclusive, temos aqui um objeto que é muito cotidiano, né? Que é feito, na verdade, para urinar originalmente. E aí um artista simplesmente tirou ele do seu contexto e disse que era uma obra de arte. E o nome dessa obra de arte era A Fonte. Muito bem, temos aqui por último temos o surrealismo, que foi uma vanguarda muito voltada para a questão do subconsciente, né? Para a criação artística voltada para o subconsciente. Então, claramente se tinha essa coisa do sonho, da mistura entre o que é real e o que não é real. Muito essa questão realmente do inconsciente da mente humana. E aí, nesse sentido, nós temos aqui a presença da fantasia e da melancolia. Então, muitas obras do surrealismo, elas tinham essa ligação com o mundo do sonho, né? Que fica ali no meio do caminho. E muitas vezes se mistura com a realidade e o sonho também. Entre os principais representantes, temos Salvador Dalí, Juan Miró, René Magritte e Ismael Neri. Ismael Neri aqui, né, que era um brasileiro, está entre um dos principais representantes. Já na literatura nós temos nomes como Paul Eluard e André Breton. E como uma demonstração do surrealismo, eu trouxe aqui para vocês um quadro que se chama A Persistência da Memória de Salvador Dalí. Então você consegue perceber umas imagens mais estranhas, um pouco distorcidas também. Então, não parece ser uma coisa exatamente real, né? Mas a gente consegue perceber muitas figuras que são da nossa realidade. Como, por exemplo, o relógio, essa paisagem aqui atrás não parece uma coisa totalmente estranha. Ao mesmo tempo que não parece uma coisa totalmente real. Então, isso é o surrealismo. Bom, agora vamos entender um pouco os reflexos das vanguardas europeias na arte brasileira, tá bom? Com relação a artistas brasileiros que tiveram claramente influência dessas vanguardas europeias. Inicialmente, temos aqui um exemplo, essa pintura que se chama O Homem Amarelo, da artista Anita Malfatti. E essa pintora, ela foi quem trouxe o expressionismo aqui para o Brasil, né? E aí ela apresenta traços desse movimento aqui nessa pintura dela e nas suas produções de forma geral, né? Então ela foi considerada realmente a pessoa que trouxe o expressionismo aqui para as terras brasileiras. E as suas obras, né, toda a sua produção influenciou no desenvolvimento do movimento modernista brasileiro. As discussões que foram iniciadas a partir das suas pinturas, das suas obras, ajudaram no desenvolvimento do movimento modernista. Em seguida, temos aqui outra pintura que se chama Antropofagia, da artista Tarsila do Amaral. Como a gente pode perceber, a sua pintura aqui e a sua obra, né, de forma geral, se você for pesquisar, você vai perceber que ela tem traços do cubismo, né? E aí a Tarsila faz uma mistura entre o cubismo e temas nacionais. Você consegue perceber que são cores mais tropicais, algo que lembra realmente o Brasil. E ela é uma importante representante da arte moderna brasileira e também foi muito importante para o movimento modernista. Inclusive, ela esteve presente na Semana de Arte de 1922, um evento muito importante para o modernismo, como nós vamos ver na próxima aula. Como eu já citei anteriormente, o artista Ismael Neri foi um artista brasileiro, né, e foi um dos representantes do surrealismo. E essa pintura aqui é dele, se chama O Encontro. E ele, o Ismael,
como eu disse, foi representando o surrealismo aqui no Brasil, e ele também pode ser considerado um representante da arte moderna aqui do Brasil, da arte moderna brasileira. Então, você perceba que as vanguardas europeias influenciaram diretamente na arte moderna aqui no Brasil. E também, claro, influenciaram nas produções literárias modernas aqui no Brasil. Então, para que a gente possa entender o movimento modernista, a gente realmente precisa entender as raízes, né? A base desse movimento. Muito bem, então chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Deixe aqui o seu like se você gostou e ajude o nosso canal a crescer. Compartilhe também com seus amigos e deixe seus comentários, sejam dúvidas, sejam críticas ou sugestões. Então é isso, muitíssimo obrigada por nos assistir. Até a próxima. Tchau, tchau.